essa é uma decisão, embora apertada, você tem razão, Mafia, de 6-5, é uma decisão mais apertada do que a gente esperava, ela é uma decisão muito importante. Na nossa opinião, não há possibilidade de que o orçamento não seja o mais transparente, público e criterioso possível. Nós entendemos que o debate, por exemplo, sobre corrupção, não é um debate, a gente foi, inclusive, aprendendo cada vez mais isso, não é um debate que deva ser levado na seara moral, ele deva ser levado também no mecanismo das construções, da construção de mecanismo de transparência e participação social, que é tudo aquilo que o orçamento secreto não é. As emendas de relator, na capacidade que elas tinham de gerar despesas a partir destas emendas, sem qualquer critério que definisse para onde vão os recursos, ela é um absurdo. Ela, né, é difícil de identificar, difícil de rastrear, difícil de fiscalizar, e ela já parte de uma lógica que o relator tem um poder que não tem qualquer critério para ter isso. Nesse sentido, inclusive, o voto da Rosa Weber, né, o voto que abriu, já que ela era relatora, é primoroso. A emenda de relator serve para corrigir questões técnicas e apenas para isso. Eu sou vereador, né, até o dia 31 de janeiro, eu seguirei vereador, já encerrou o ano legislativo, mas eu sigo nesse momento. Aqui, por exemplo, nossa batalha sobre orçamento sempre foi essa, garantir que o povo possa participar e entender como orçamento é decidido. E as emendas de relator são absurdas. E, portanto, ser negado completamente o orçamento secreto não se tratava de uma questão de ajustes. Notem que, por exemplo, mesmo nos votos como do Gilmar Mendes, que foi o último a votar, eles apontavam que os critérios eram insuficientes, e mesmo os critérios apontados pelo Congresso numa tentativa de dar um pouco mais de transparência, ainda eram insuficientes. Nós temos um debate importante, Mafê, que eu acho que a esquerda precisa fazer. Nós temos hoje o tal orçamento impositivo. Ele é uma lógica de que as emendas do parlamentar possam ser executadas, diferente na Câmara de Vereadores aqui do Rio, que as minhas emendas que destinavam dinheiro para a escola, para a saúde e tal, nunca são executadas. No Congresso Nacional, elas são executadas. Só que isso virou uma lógica de prática em que, ao deputado federal, virou um grande balcão de negócios de emendas do próprio deputado. Mas, nesse caso, não é secreto. Há critérios igualitários para os 513 deputados, há transparência, todo mundo sabe onde vai ser aplicado e há como fiscalizar. Mesmo assim, nós precisamos entender, e eu acho que o Lula foi muito feliz na campanha quando dizia isso, ao orçamento secreto, nós deveremos opor o orçamento participativo, construir mecanismos de participação popular e social para a destinação e definição do orçamento. Esse é o nosso desafio. Nosso desafio não é de colocar um band-aid para tornar o orçamento secreto um pouco menos secreto. Nosso desafio é tornar o orçamento participativo. E é neste cenário, inclusive, que o pessoal, desde o início, disse: não votaremos em Lira. Lira é o pai do orçamento secreto, usado na lógica da negociação e da pressão do Congresso sobre o Poder Executivo para aprisionar o Poder Executivo. Para o governo Lula dar certo, ele não pode estar aprisionado nesse tipo de mecanismos. A relação entre o Executivo e o Legislativo tem que ser uma relação republicana, é uma relação que envolve negociação no mundo todo, não sejamos, né, ingênuos nesse ponto. Mas aqui no Brasil, com o mecanismo do orçamento secreto, esse tipo de negociação virou chantagem. Então, para que, inclusive, o governo Lula não seja submetido a esse tipo de chantagem, o orçamento precisa ser público, republicano, transparente, e nós precisamos caminhar para mecanismos de participação, não para mecanismos de definição onde o relator do orçamento, e como no próprio Congresso estava se pedindo isso, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes e os próprios partidos, a partir do seu tamanho, tivessem poderes que, na verdade, não devem ser. O orçamento deveria ser decidido pelo povo, em debates, em consultas, em audiências, numa lógica participativa e transparência.